primeiro de 2 acidentes fatais de avião em apenas 5 meses. Novos detalhes surpreendentes surgem sobre o fatídico acidente que matou 157 pessoas. Quando se trata do Boeing 737 MAX e os 2 trágicos acidentes nos quais ele esteve envolvido, a pergunta frequentemente se torna: por que a Boeing escolheu lançar esta variante em primeiro lugar? Isso claramente merece uma resposta, mas mesmo que a tenhamos, não explicará toda essa história. Agora, o mais importante a entender aqui é como a Boeing conseguiu projetar e certificar uma aeronave com um sistema que deveria ter sido equivalente a ter um pequeno gatinho trancado em uma gaiola, mas que se tornou um tigre solto. Fique ligado. Recentemente, analisei a cultura da Boeing e a maneira como ela se degenerou nas últimas décadas, bem como os efeitos que isso teve no relacionamento da empresa com seus fornecedores, trabalhadores e clientes, e até mesmo com órgãos como a FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O aterramento do MAX 9 foi provavelmente a gota d'água para nós. Hoje, analisarei como a mudança cultural na empresa afetou a engenharia e o desenvolvimento de aeronaves da Boeing, e como isso se relacionou com os 2 desastres do MAX em 2018 e 2019. Mas vamos começar com como a Boeing decidiu fabricar o 737 MAX em primeiro lugar. O primeiro Boeing 737 entrou em serviço há muito tempo, já em 1968. Agora, eu voei o 737NG durante toda a minha carreira, o que eu amei absolutamente, mas apesar das suas muitas atualizações e revisões, não há como negar o fato de que este é um jato realmente antigo, que começou a transportar passageiros mesmo antes de Neil Armstrong caminhar na Lua. Agora, se a Boeing tivesse decidido encerrar a produção do 737 com a família NG ou próxima geração, o tipo ainda estaria em produção por mais de 50 a 52 anos, tornando-o um verdadeiro ícone da aviação com mais de 10.000 aeronaves construídas. Mas em vez disso, em agosto de 2011, eles decidiram lançar mais uma versão com reengenharia, que desta vez decidiram chamar de 737 MAX. Mas acontece que essa não era a primeira escolha da empresa. E o motivo disso se liga a uma pergunta que muitos de vocês têm feito. Por que a Boeing parou de fabricar o 757, mas não o 737? Eu já fiz um vídeo sobre esse tópico, mas resumidamente, o 737 em 757. Lá em meados dos anos 2000, a Boeing realmente pretendia substituir ambos os aviões por novos. O 737 permaneceu em produção por mais tempo, porque a Boeing ainda tinha pedidos e recebia mais, enquanto isso não ocorria com o 757. É tão simples quanto isso. Agora, durante esse tempo, o rival do 737 era a família Airbus A320. Nos anos 90, a Boeing projetou o 737NG para competir com sucesso com a família Airbus A320, o que o NG também fez. Mas tanto a Boeing quanto a Airbus sabiam que novas e melhores tecnologias de motores estavam logo ali, com a CFM e Pratt Whitney trabalhando em designs que seriam capazes de alcançar ganhos de eficiência em percentuais de 2 dígitos. Então, isso significava que ambos os fabricantes agora tinham uma escolha a desfazer. Eles projetariam uma aeronave totalmente nova para acomodar esses motores ou redesenhariam os aviões existentes? Para a Airbus, a escolha foi relativamente simples, pelo menos do ponto de vista técnico. Em 2010, o Airbus A320 estava em serviço há apenas 22 anos, o que significa que ainda tinha muita vida útil. Então, uma versão com novos motores parecia ser o caminho óbvio a seguir. Além disso, além de ser mais jovem, a família Airbus A320 tem um trem de pouso mais alto, o que significa que fica muito mais elevada do chão do que a família 737, dando muito mais espaço sob suas asas para motores de maior diâmetro. Agora, isso é super importante, porque os motores mais novos e eficientes têm um diâmetro maior para um ventilador maior
que é necessário para alcançar proporções de bypass mais altas e aqueles ganhos de 2 dígitos que mencionei antes. Para o Boeing 737, no entanto, a opção de remotorização era muito menos atraente. Como mencionei, ele ficava baixo, perto do chão, como seu antecessor, o 727, tinha feito, e tinha sido construído dessa maneira para facilitar o embarque e desembarque com escadas aéreas e também para facilitar o manuseio manual no solo. Nos anos seguintes, porém, esse último fator basicamente deixou de ser um fator porque praticamente todos os aeroportos menores adquiriram os equipamentos necessários para manusear bagagens. Apesar de muitos manipuladores de bagagem preferirem a postura baixa do 737 em relação ao Airbus A320 mais alto, isso não importa. Essa postura baixa dificultava na instalação de motores maiores no 737. A Boeing já havia lutado para adaptar os primeiros CFM56 ao 737 Classic de volta nos anos 1980, onde foi necessário instalar os motores mais à frente da asa em vez de sob ela, como nos 737 originais. Mesmo após as modificações, os motores CFM precisaram ser adaptados para o modelo 737. Essa é a razão pela qual eles têm esse fundo notavelmente plano, que lhes dá mais alguns centímetros de folga do solo. E por causa dessa reformulação, vários outros sistemas também tiveram que ser realocados dentro do motor. Mesmo após isso, o diâmetro do ventilador desses motores CFM56 ainda precisou ser reduzido em comparação com outras versões. Nos anos 90, a família 737NG recebeu uma melhoria no CFM56 com um diâmetro maior, exigindo modificações adicionais no motor, pilares e outros sistemas. Agora, os motores do Airbus A320 ainda tinham um diâmetro maior e uma relação de bypass maior do que os do 737NG, mas a Boeing ainda conseguiu tornar o NG competitivo com o Airbus, mas apenas por pouco. Claramente, futuras tentativas de remotorização envolveriam motores ainda maiores em uma aeronave não projetada para eles. Então, por que a Boeing sequer consideraria isso? A resposta é que uma nova remotorização do 737 permitiria à Boeing evitar o que o diretor executivo, Jim McNerney, chamou de tiro na lua. A Boeing desenvolveu o MAX, em vez de uma aeronave totalmente nova, principalmente devido a um grande pedido da American Airlines, que surpreendeu ao escolher o Airbus A320 em vez do 737 em 2011. Isso ocorreu após o A320 e, na época, a Boeing decidir projetar uma aeronave totalmente nova. Mas o pedido inesperado de um dos maiores e mais leais clientes os obrigou a desistir desses planos e focar no desenvolvimento acelerado de outro 737. Para ser claro, essa explicação não está totalmente errada. Antes de saber do acordo com a American Airlines, os engenheiros e a maioria da gestão da Boeing preferiam um avião totalmente novo que usaria muitas tecnologias e características do seu novíssimo Boeing 787. Em fevereiro de 2011, mais de 4 meses antes do contrato com a American Airlines, o diretor executivo da Boeing, McNerney, disse aos analistas que faria um novo avião em vez de um 737 com motor refeito, embora a decisão final ainda não tivesse sido tomada. Então, a American Airlines forçou a mão da Boeing, exceto que há alguns detalhes realmente importantes faltando nessa explicação. Por um lado, como Scott Hamilton explica em detalhes no Le Rêve News e em seu brilhante livro Air Wars, parece que a Airbus buscou esse acordo com a American Airlines, especificamente para forçar a Boeing a refazer o motor do 737NG. Em 2010, quando a Airbus decidiu refazer o motor de seus A320S, a crise financeira de 2008 tinha acontecido apenas alguns anos antes, e foi menos de uma década após o 11 de setembro. Devido à realidade financeira da época, a Airbus não tinha certeza se poderia arcar com o desenvolvimento de um novo avião. Porém, se a Boeing optasse por um avião completamente novo,
a Airbus seria forçada a fazer o mesmo. A Airbus acreditava que um Airbus A320neo seria muito mais eficiente do que um Boeing 737 com motores mais novos, o que não se confirmou totalmente, mas não havia dúvida de que uma aeronave totalmente nova da Boeing seria ainda mais eficiente, tornando o A320 neo obsoleto. Hamilton explica que a estratégia era arriscada para a Airbus. Se a Boeing não tivesse mordido a isca e projetado um novo avião, a Airbus estaria em uma situação difícil. Mas é aqui que a ideia de que o pedido da American Airlines foi o fator decisivo na tomada de decisão da Boeing começa a fazer um pouco menos de sentido. Ok, perder um pedido de 200 aviões de um cliente fiel de companhia aérea foi um grande negócio, mas estamos falando de projetos de aeronaves para o coração do mercado, com potenciais produções de mais de 10 mil jatos. Esse tipo de aeronave compensa o investimento a longo prazo, não em um único pedido. Então, realmente valeria a pena arriscar uma estratégia de longo prazo apenas nisso? Bem, é aqui que voltamos ao então diretor executivo da Boeing, Jim McNerney, e sua aversão a grandes riscos. Como você deve ter adivinhado, McNerney se referia ao design de uma nova aeronave como um grande risco. A Boeing decidiu criar o 737 MAX logo após o problemático desenvolvimento do 787, que enfrentou atrasos e custos excessivos antes de entrar em serviço. O 787 deveria ter entrado em serviço mais rápido e barato que o widebody anterior da Boeing, o 777, mas isso não ocorreu, e McNerney não queria repetir esse processo. O lema de Magnarini para a Boeing na época era mais por menos, aplicado à sua visão em relação aos fornecedores, trabalhadores e também ao desenvolvimento de aeronaves. Em uma chamada com investidores em 2014, ele afirmou que todos se tornaram religiosos. A cada 25 anos, um grande salto, e então produzir um 707 ou um 787. Essa é a maneira errada de conduzir este negócio. O mundo do mais por menos não permitirá grandes saltos. Ironicamente, McNerney fez essa declaração meses após o lançamento do 777DX, como forma de justificar o projeto. E dados os problemas desse projeto, vamos dizer que essa declaração não envelheceu muito bem. Aproveito para expressar meu desprezo por esse raciocínio em uma empresa de engenharia líder mundial. A ideia de apenas espremer a última gota de água de cada pedra, em vez de olhar corajosamente para frente e resolver novos problemas, é quase sempre o começo mesquinho do fim para o líder de qualquer indústria. Quando você para de inovar e depende apenas da defesa de conquistas passadas, começa a morrer, na minha opinião. Quanto ao 737 MAX, o pedido da American Airlines veio no momento certo ou errado, dependendo da perspectiva, para persuadir o conselho da Boeing a voltar para um 737 com motor recondicionado. Agora, a maneira como essa decisão veio levou alguns a supor que a Boeing apressou o desenvolvimento do MAX para vencer a Airbus. Isso provavelmente ocorreu porque quando a Boeing soube do iminente contrato da Airbus, sua equipe de vendas se apressou para elaborar os principais detalhes do novo avião, termos e condições do contrato em apenas um dia. Mas é justo dizer que isso provavelmente é um pouco enganoso. Durante esse período, a Boeing estudava e comparava, por meses ou anos, o desempenho de um 737 com um novo motor versus um novo avião. Como mencionei, as tentativas da Boeing de encaixar motores maiores sob as asas do 737 não começaram com o MAX, então, provavelmente, acharam que sabiam o que faziam ao tomar essa decisão. Outro detalhe crucial na escolha da Boeing foi que muitas companhias aéreas preferiam um 737 com novo motor em vez de uma aeronave completamente nova. American Airlines, Southwest e muitas outras estavam ansiosas para obter uma versão mais nova e eficiente da aeronave que já conheciam. Mas havia um porém nisso. Essas companhias aéreas só realmente queriam outro 737 se a Boeing pudesse prometer tornar realmente fácil para seus pilotos a transição para ele.
Isso foi essencial para a Airbus e sua família A320neo. Para os pilotos, a nova versão voaria basicamente como os A320 existentes. Os novos motores exigiam novos procedimentos, mas poderiam ser ensinados sem uso de simulador, o que era muito importante. Isso é o que as companhias aéreas esperavam ouvir da Boeing. Todos os 737, exceto os primeiros modelos 737-100 e 700, podem ser operados com a mesma classificação de tipo de piloto. Então isso é o que as companhias aéreas agora também exigiam do MAX. Mesmo para variantes de aeronaves da mesma classificação de tipo, frequentemente há exigência de treinamento de diferenças, que pode envolver treinamento em simulador. As companhias aéreas desejavam evitar isso, se possível. Em suma, eles queriam que os pilotos treinados para voar no 737NG pudessem fazer a transição diretamente para o 737 MAX, apenas com algum CBT, treinamento baseado em computador. Basicamente, uma sessão de treinamento que os pilotos poderiam completar em casa com um iPad. Se a Boeing conseguisse isso, as companhias aéreas poderiam usar imediatamente seus pilotos do 737 para esta nova variante. Esses pilotos poderiam alternar entre todas as novas variantes do 737, o que é crucial, pois uma companhia aérea com 737NG levaria anos para fazer a transição completa para uma frota inteira de MAX. A Airbus já ofereceu aos clientes de companhias aéreas que encomendavam A320neo a possibilidade de programar o A320, uma aeronave fly-by-wire, para imitar as características de voo de outra variante usando apenas código. Isso é muito útil, pois outro requisito que as aeronaves devem satisfazer para manter a mesma classificação de tipo é compartilhar quase exatamente as mesmas características de manuseio. Isso é algo que a Boeing já enfrentou antes, considerando que o 737 mudou e evoluiu significativamente ao longo das décadas. Mas no caso do MAX, é aqui que chegamos à parte desta história que muitas pessoas pensam que entendem, mas a maioria realmente não entende. O MCAS, o Sistema de Aumento de Características de Manobra. Como mencionei, os motores CFM LEAP-1 Bravo do 737 MAX são maiores que os CFM56 anteriores, exigindo que fossem posicionados mais à frente e acima na asa em relação aos motores prévios. Mas ao contrário do que você pode ter ouvido, a posição do motor do 737 MAX não torna a aeronave instável. Na verdade, a parte de alguns jatos militares, todas as aeronaves têm seu centro de gravidade à frente do centro de pressão da asa. Então, ter mais peso mais à frente, na verdade, torna o avião mais estável, não menos. É verdade que, sob certas condições, como quando a aeronave era pilotada em ângulos de ataque elevados, as grandes nacelles de motor de fundo plano começavam a produzir uma certa sustentação. E embora essa sustentação não fosse suficiente para tornar a aeronave instável, ela alterava um pouco a sensação do controle. Tecnicamente, isso mudou o gradiente de força do manche. A aeronave ainda voaria bem. Não haveria maior propensão a estolagens ou algo similar. Mas nessas circunstâncias muito específicas, quando a aeronave era pilotada manualmente em ângulos de ataque elevados e com os flaps recolhidos, seu manche se sentiria um pouco mais leve do que o manche de um 737NG. Isso precisava ser resolvido. E se algo pudesse ajustar o nariz da aeronave um pouco para frente nessas situações? É possível ajustar os controles para cancelar essa leveza e fazer o avião se comportar mais como qualquer outro Boeing 737. A Boeing havia recentemente desenvolvido outra aeronave que necessitava exatamente desse tipo de sistema. Este era o tanque KC-46A, que era basicamente um cargueiro militar 777. O KC-46, devido ao seu uso como tanque e cargueiro, foi projetado para voar com um envelope de centro de gravidade mais amplo que um Boeing 777 regular, necessitando, assim, do sistema MCAS. Em breve, lançarei um vídeo no canal Mentor Pilot, onde analisarei o lado técnico e funcional do MCAS com mais detalhes. Mas um ponto-chave para entender aqui
é que, depois que os engenheiros da Boeing decidiram incluir este sistema no MAX, ele originalmente deveria estar disponível apenas em velocidades mais altas e com uma entrada de compensação muito pequena, que é o que as especificações originais dadas à Federação das Engenharias da Aviação também diziam. Mas o piloto de testes da Boeing logo descobriu que provavelmente era necessário também em velocidades mais baixas, ampliando o escopo do sistema. Isso significou que o MCAS passou por uma série de evoluções à medida que os engenheiros e pilotos de teste da Boeing testavam a manobrabilidade da aeronave durante o desenvolvimento. E isso significava que, enquanto a FAA sabia da existência do MCAS em sua versão original, eles não sabiam o que ele eventualmente se tornou. E o que ele eventualmente se tornou foi bastante perturbador. A ideia era que, se a aeronave fosse colocada sob as condições que ativariam o MCAS, então o sistema operaria apenas uma vez, para simular aquela força de manche que mencionei antes. E se reajustaria quando os pilotos equilibrassem o avião manualmente. Mas na prática, o fato de o sistema se reajustar também significava que ele seria capaz de repetir sua entrada repetidamente se o critério de ativação subjacente ainda fosse detectado. E não apenas isso, mas em situações de baixa velocidade, a Boeing permitiu que cada entrada de compensação do MCAS fosse de impressionantes 2,5 graus, o que é uma entrada muito substancial, e mais do que um piloto, a ajustaria de uma vez na maioria das circunstâncias. Além disso, quando uma avaliação de risco foi feita, o risco que o MCAS foi considerado ter após a falha foi inicialmente classificado como maior, em uma escala que inclui menor, maior, perigoso e catastrófico. Como o maior estava na metade inferior da escala, o MCAS foi considerado seguro para integrar o sistema normal de compensação de velocidade já instalado no 737. Esse sistema dependia de apenas um único sensor de ângulo de ataque na época. A versão inicial do MCAS, que entrou em serviço, tinha um problema. Uma ativação errônea não apenas ajustava repetidamente o nariz do avião para baixo, mas cada ativação podia ser maior do que o ajuste oposto que os pilotos se sentiriam confortáveis em fazer, resultando em um ajuste cada vez mais acentuado do nariz para baixo. E tudo isso poderia ser acionado por uma única falha em um único sensor. A maneira como o sistema deveria funcionar, com uma pequena ativação única, teria representado um risco semelhante a um gatinho em uma gaiola em uma sala. Mas com essas possíveis ativações grandes e repetidas, isso se somou a algo semelhante a um tigre solto na sala, como meu amigo Bjorn descreveu. Para ser claro, a Boeing acreditava que esse sistema seria ativado raramente. Ele só seria ativado durante o voo manual, com os flaps recolhidos e em ângulos de ataque altos, o que quase nunca acontecia. Funcionalmente, como um sistema, a Boeing não considerava um grande problema. Mesmo que algo desse errado, acreditava-se que os pilotos reconheceriam o problema e corrigiriam a tempo. Primeiro, insira o profundor oposto. Depois, pare o movimento com o interruptor de compensador e, se necessário, desative todo o sistema com os interruptores de corte do compensador do estabilizador. Isso já fazia parte de uma lista de verificação não normal de estabilizador descontrolado, usada quando o compensador do estabilizador começasse a se comportar inadequadamente. Mas para reagir a tempo, os pilotos precisariam saber que esse sistema existia. E, inicialmente, pelo menos, nós não sabíamos por que a Boeing deixou os detalhes do MCAS de fora dos manuais do MAX. Agora, há muito mais a acrescentar ao lado técnico do MCAS, que, novamente, eu vou abordar em um próximo vídeo do Mentor Pilot. Mas o que eu quero focar aqui são os processos e a tomada de decisão da Boeing. Em suma, por que a Boeing tomou todas essas ações? Por que eles juntaram um sistema como este? E por que eles mantiveram isso em segredo dos pilotos do avião? A FAA tem sido muito escrutinada por permitir que a Boeing faça isso, e com razão. Mas por que a Boeing e seus funcionários concordaram com isso inicialmente? Bem, é aqui que voltamos à cultura da Boeing. A motivação por trás dessas decisões era garantir que nenhum treinamento em simulador
seria necessário para os pilotos do 737 voarem no MAX. Mas a cultura da empresa priorizava cumprir prazos e compromissos comerciais acima de treinamentos em simulador e quase tudo mais. E uma série de e-mails entre pilotos de teste da Boeing e outros funcionários que foram divulgados após os acidentes deixaram isso claro para todos. Agora, inicialmente, muitas pessoas colocaram a culpa pelos acidentes do MAX nas companhias aéreas, bem como no treinamento de pilotos na Indonésia, Etiópia e em outros lugares. Embora alguns erros definitivamente tenham sido cometidos por eles, como logo mostrarei, fazer uma afirmação generalizada como essa não era apenas injusto, era também enganoso. A Lion Air, na verdade, estava insegura sobre permitir que seus pilotos voassem no MAX, sem treinamento em simulador. Então, em 2017, mais de um ano antes do primeiro acidente do MAX, eles pediram à Boeing uma opção para fazer isso, e os funcionários da Boeing acharam esse pedido alarmante. Eles logo se apressaram para acabar com essa ideia, evitando criar um precedente a ser seguido. Semanas antes, o piloto técnico-chefe da Boeing havia indicado em um memorando interno que a empresa esperava pedidos de treinamento em simulador dos reguladores, não das companhias aéreas. Ele disse que a empresa não permitirá que isso aconteça. Irá confrontar qualquer regulador que tente tornar isso um requisito. Deixe isso ser absorvido por um momento, porque o que estamos discutindo aqui é o treinamento de pilotos. Treinamento para pilotar uma aeronave com passageiros. Após o primeiro acidente com o MAX, várias companhias aéreas contataram a Boeing para obter informações sobre o MCAS, um sistema cuja existência desconheciam anteriormente. Uma das companhias era a Ethiopian, cujo piloto-chefe enviou um e-mail ao piloto-chefe da Boeing, indagando como agir e priorizar quando confrontado com várias falhas. Após receber isso, vários funcionários da Boeing discutiram por e-mail sobre como responder a essa série direta de perguntas técnicas. E, basicamente, a abordagem deles parece um esforço para responder ao piloto-chefe da Ethiopian Airlines da maneira mais vaga possível, citando a investigação em andamento do primeiro acidente. E claro, a Ethiopian Airlines foi a próxima companhia aérea a sofrer um acidente devastador. Segundo o New York Times, a Boeing tratava os pilotos das companhias aéreas dos Estados Unidos de forma distinta, tornando comparações entre pilotos de diferentes países menos relevantes e aumentando a insatisfação com a empresa. Os e-mails divulgados contêm comentários extremamente insultuosos sobre a Boeing, a FAA e as companhias aéreas, considerando que não foram feitos para serem publicados. Mas mais importante aqui, esses e-mails revelam o quão pouca fé as próprias pessoas da Boeing tinham na maneira como a empresa estava operando. A frase mais famosa seria que o novo 737 foi projetado por palhaços supervisionados por macacos. Mas é bastante claro que muitos trabalhadores da Boeing entenderam onde estava a base do problema. Alguém mais havia escrito: "Eu não sei como consertar essas coisas. É sistêmico, é cultural. O problema é termos uma liderança sênior que entende pouco sobre o negócio, mas ainda assim nos direciona para certos objetivos." De qualquer forma, descer a toca do coelho de todas as decisões da Boeing, que levaram ao design do MCAS e tudo mais ao redor dele, é algo que a FAA e outros reguladores têm tentado fazer há mais de 5 anos, porque precisamos ter certeza de que isso não se repita. Mas é igualmente importante entender que a Boeing corrigiu o MCAS. Agora conectado a 2 sensores de ângulo de ataque, o MCAS será desativado se houver discordância entre eles. E o sistema agora só pode ser ativado uma vez por voo, nunca mais. Então agora realmente é aquele gatinho na gaiola sobre o qual falamos antes e que sempre deveria ter sido. Além disso, os pilotos do 737 hoje treinam em simulador para aprender a pilotar o MAX e como lidar com possíveis problemas, incluindo treinamento detalhado sobre o sistema de ajuste de velocidade, como a aeronave reagirá e se sentirá com e sem o MCAS, e como lidar com anomalias.
Eu mesmo operei o Max e realmente gosto da aeronave. Ele é manuseado de forma bela e é muito mais eficiente do que o NG. Ligar os motores leva uma eternidade, mas isso é tema para outro vídeo. Mas esses desastres também foram o motivo pelo qual a indústria reagiu tão fortemente em janeiro de 2024, quando ocorreu o estouro do plugue da porta em um MAX-9 da Alaska Airlines, porque isso mostrou que a Boeing ainda tinha alguns problemas potenciais para corrigir em sua cultura, razão pela qual passaram por tantas mudanças de gestão desde então. E não ficaria surpreso se continuarmos vendo mudanças na empresa por bastante tempo. Agora, você tem mais alguma pergunta sobre o Max? E gostaria que eu explicasse algo mais? Conte para mim nos comentários abaixo. Espero ter conquistado sua inscrição e considere se juntar à minha equipe do Patreon se você quiser apoiar o que fazemos aqui ou confira meu patrocinador abaixo. Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.